Palavra de Deus, Deus tem falado conosco já desde o começo e eu tenho certeza que até o final permanecerá falando. É uma alegria ter aqui o nosso querido irmão Alisson, sua esposa. O irmão Alisson tem nos abençoado aqui na região no cuidado do departamento, ajudado no cuidado do departamento de missões e tem sido uma bênção. E ele de fato disse que estaria aqui conosco numa oportunidade. Eu louvo a Deus porque a oportunidade veio e o nosso querido cumpriu sua palavra. Graças a Deus por isso. Sejam sempre muito bem-vindos, tá bom, queridos? Meus irmãos, nós vamos dar sequência no nosso propósito de estudo das parábolas que são exclusivas do Evangelho de Lucas. Os irmãos são conhecedores de que, desde 2016, nós temos estudado sistematicamente o Novo Testamento, capítulo a capítulo, versículo a versículo. E agora, nessa última etapa, falta-nos apenas o Evangelho de João. Mas antes de chegarmos no Evangelho de João, eu combinei com os irmãos que nós veríamos quais são as parábolas exclusivas de Lucas. Nós estudamos Mateus, mas como Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, eu disse que nós estudaríamos apenas Mateus e verificaríamos em Lucas quais as parábolas que só existem nesse evangelho. E depois partiríamos para o Evangelho de João, que é onde nós encerraremos, permitindo Deus, o nosso projeto de estudo de todo o Novo Testamento, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Começamos na Epístola aos Efésios, e depois nós fomos à frente, atrás, e por isso nós estamos terminando aqui nos Evangelhos. Hoje nós vamos estudar mais 2 parábolas. Já estudamos 9. Ao todo serão 11. E vamos estudar mais 2 parábolas, deixando para a próxima quarta a última parábola, que é exclusiva do Evangelho de Lucas. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 8 a 10. E nós vamos estudar a parábola da dracma perdida. Lucas, capítulo 15, versículos 8 a 10. Como eu sempre digo aos irmãos, o propósito dos nossos estudos aqui do Novo Testamento é apresentar o conteúdo de forma panorâmica. Infelizmente não dá para a gente se ater a muitos detalhes, porque o objetivo é fazer com que os irmãos tenham uma visão mais abrangente sobre o conteúdo de cada texto. Os pormenores, os detalhes, os irmãos podem alcançar ou conseguir se dedicando ao estudo em casa. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esta é a primeira parábola, nós vamos estudá-la e depois vamos para a segunda parábola de hoje. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Curve a sua cabeça. Pai Santo, nós estamos agora mais uma vez diante da Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, entendimento, sabedoria, discernimento, para que possamos extrair e compreender tudo o que há aqui. Que o Teu Espírito Santo possa falar melhor e mais alto do que as minhas palavras e a minha voz, e que a Tua aplicação, Senhor, no coração dos Teus filhos seja personalizada em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, é interessante nós notarmos que esta é a segunda parábola do capítulo 15 do Evangelho de Lucas,
utilizada para ilustrar como, da parte de Deus, há um esforço em buscar o que está perdido e, por outro lado, um grande júbilo, um indescritível júbilo ao encontrá-lo. A primeira parábola deste texto que ilustra isso é a parábola do pastor que de 100 ovelhas perde uma ovelha. E ele prontamente deixa as 99 e vai à procura desta ovelha. E Jesus diz que, tendo-a encontrado, coloca essa ovelha sobre os ombros e vai pelo caminho afora, cheio de júbilo. E ao chegar em casa, ele convida os seus amigos e vizinhos para celebrarem com ele aquele grande achado, o achado da ovelha que havia se perdido. E a segunda parábola, como eu disse, é esta que nós acabamos de ler. A parábola que novamente ilustra como Deus se esforça em buscar aqueles que se perderam e como ele se alegra cada vez que um destes que se perderam é achado. De acordo com o texto desta parábola que nós lemos, havia uma mulher que tinha quantas dracmas? 10 dracmas. E os irmãos sabem, porque já expliquei aqui, inclusive no estudo dos evangelhos, que a dracma equivalia ao denário. Uma dracma equivalia a um denário. E o que era o denário? Era o pagamento pelo dia trabalhado de um trabalhador simples, um trabalhador braçal, o que menos recebia. Então, o pagamento por um dia do seu trabalho era um denário ou uma dracma. Então, esta mulher, tendo 10, perdeu uma dracma, perdeu 10% do valor que ela tinha. E tendo dado falta da sua dracma, o que aquela mulher fez? Ela imediatamente se empenhou em procurar esta dracma, afinal, ela precisava achá-la. E como nós enxergamos no texto este empenho da mulher? Por meio das iniciativas que ela tem. A primeira iniciativa da mulher, ao empenhar-se, foi acender a candeia. Ou seja, ela acendeu a lâmpada de um recurso utilizado na época para clarear os ambientes. E o recurso era a candeia. Ela acendeu a lâmpada da candeia e foi procurar em casa. Não necessariamente porque fosse de noite. As casas palestinas, muitas delas, não tinham boa luminosidade. Faltavam janelas. Então, a casa, mesmo de dia, era um ambiente escuro. Então, não necessariamente ela acendeu a candeia por já ser noite, mas porque o ambiente tinha pouca luminosidade. A segunda atitude que ela tem é a de varrer a casa. Ela tentou notar onde estava a dracma por meio da luz, por meio da luminosidade, mas não foi suficiente. Ela partiu para o varrer a casa, para que talvez por meio disso ela pudesse ver a dracma, sendo alcançada por sua vassoura, e deste modo ela poderia pegar a dracma e recuperá-la. E a terceira iniciativa foi a de procurar por toda a casa. A parábola nos mostra que o esforço daquela mulher que perdeu 1/10 do que tinha valeu muito a pena, porque depois de algum tempo, o que aconteceu? Ela finalmente encontrou a sua dracma. Mas era uma dracma em 10 dracmas, mas ela enxergava valor na dracma. E por isso ela despendeu o que foi necessário para encontrá-la. E o texto também diz que, assim como no caso do pastor que reachou, ou melhor, reencontrou sua ovelha, ela também, ao encontrar sua dracma, jubilou.
se alegrou. O seu coração se encheu de contentamento. E a alegria do seu coração foi tamanha que ela reuniu as suas amigas e as suas vizinhas para que, juntamente com ela, todas pudessem celebrar o fato dela ter achado a dracma que havia perdido. E o que me chama a atenção é como Jesus conclui esta parábola. Ele conclui esta parábola no versículo 10, mostrando que a alegria daquela mulher ao encontrar o seu valor perdido se assemelha à alegria de Deus em verificar que um pecador chegou ao arrependimento. Esse texto foi muito mal interpretado por muito tempo. Inclusive, eu também já entendi este texto da forma que eu vou explicar nesse primeiro momento, mas depois me veio a clareza sobre o real significado da forma como Jesus conclui no versículo 10. Muita gente diz, cada vez que um pecador vem à frente com mãos levantadas e com confissão nos lábios de que Jesus é o Senhor e de que ele quer crer nesse Senhor e que ele acredita que é o seu Salvador, muitos de nós já falamos que no céu os anjos estão fazendo festa. Os anjos estão celebrando porque um pecador acaba de se arrepender. Mas se nós olharmos para esse texto, nós veremos que a coisa é muito maior do que isso. Porque quem, na verdade, está celebrando é Deus. E os anjos entram na alegria de Deus. Os irmãos conseguem entender isso? Assim como quem procura a ovelha perdida é o pastor. E quem se alegra é o pastor. E os amigos vão na sua alegria. Assim a mulher é ela quem procura a dracma. É ela quem se alegra. E as suas amigas a acompanham em sua alegria. Quem está procurando é Deus. Quem acha é Deus. Quem se alegra é Deus. E quem acompanha a alegria de Deus são os anjos. Os irmãos conseguem entender que isso é muito maior do que simplesmente dizer que os anjos estão celebrando. É o próprio Deus que, diante dos anjos, faz festa, cada vez que enxerga o arrependimento entrando no coração de um pecador. É interessante nós notarmos que na Bíblia Deus é um ser que está sempre procurando o homem. Mas isso está na onde, Felipe? Isso está, por exemplo, em Gênesis 3:9. Abra sua Bíblia lá. Rapidamente, o irmão ou a irmã que achar primeiro pode ler. O homem havia acabado de pecar contra Deus. Havia transgredido. E Deus vai procurá-lo. E olha o que Deus pergunta. Onde estais? Vejam que a pergunta de Deus não é: Adão, o que você fez? Mas Adão, onde você está? Porque terrível diante de Deus é para onde o pecado levou o homem, para longe da sua presença. Então Deus não pergunta: o que você fez, Adão? Mas onde você está? Deus está procurando o homem desde o princípio, desde sua queda, desde sua transgressão. Eu fico assim sem palavras ao pensar que o nosso Deus está procurando o homem antes do homem procurá-lo. É Deus quem tem o desprendimento de procurar o homem. É Deus quem tem a iniciativa de alcançá-lo na sua condição trágica, espiritualmente falando. E o homem, o que faz é só dar uma resposta, é só dar uma contrapartida a um movimento iniciado por Deus. Deus é quem se desloca em direção ao homem. E quando o homem, ele diz sim, ele só está dando uma resposta a uma iniciativa que partiu do próprio Deus. Eu acho isso extraordinário. E até hoje eu me pergunto, Senhor, mas quem somos nós para que o Senhor faça esse tipo de coisa? O Senhor é quem faz o primeiro movimento. O Senhor é quem primeiro diz: onde é que você está? Porque eu quero te restaurar para a minha presença. Eu quero te trazer de volta para um relacionamento. Eu quero reconciliar as coisas com você.
É um privilégio, não é, irmãos? É como diz a palavra, quem é o homem para que dele te lembres? Eu acho que não tem resposta para essa pergunta, não. Talvez o Senhor nos dará um dia a saber quem é o homem para que Deus o considere tanto, para que Deus o aprecie tanto. Então Deus está procurando. Ele procurou Adão. Ele nos escolheu. O movimento primeiro vem de Deus. O que nós oferecemos a Deus não é uma iniciativa, é uma reação. Porque a ação parte de Deus. E nós reagimos à ação de Deus nos procurar. Procurou Adão. Nós temos, por exemplo, no livro do profeta Ezequiel, abra sua Bíblia, Ezequiel 34, versículo 15 e 16, novamente, Deus se apresentando como aquele que vai à procura, ou que está disposto a procurar. Aquele que se perdeu e, por ter se perdido, se machucou, se quebrou, se destruiu. Ezequiel 34, 15 e 16. Olha que coisa extraordinária, Deus fazendo um compromisso, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. E no versículo 16, ele diz que no caso de uma se perder, ele vai buscá-la. Porque é isso que Deus faz, Deus busca, Deus procura para achar. Ele procuraria as ovelhas desgarradas e perdidas para trazê-las de volta e recuperá-las. Elas se perderam e se machucaram, mas o compromisso que Deus faz é o de fazer o que Ele faz desde o princípio. Correr atrás, procurar, buscar, achar, restaurar e restituir à posição. Então Deus está sempre procurando. Seja o perdido que não compõe o seu povo, ou seja aquele que compõe o seu povo, mas que de alguma forma se perdeu. Deus está disposto a buscar em ambas as situações. Jesus Cristo disse que a sua missão consistia em justamente fazer isso, buscar e salvar o que se havia perdido. O que diz Lucas 19, 10? Jesus falando da sua missão, ele veio para quê? O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quando Jesus vem do céu e ele encarna, ele assume a forma humana, esta é uma demonstração máxima daquilo que Deus está disposto a fazer para alcançar o homem que se perdeu. O apogeu da demonstração de esforço de Deus em procurar o homem perdido pode ser visto no fato do seu filho ter vindo em carne, pessoalmente, para buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Então Deus está procurando. Jesus veio buscar e salvar. Ele veio buscar e achar os perdidos. E ele diz em Mateus capítulo 15, versículo 24, que a sua procura começaria pelos da casa de Israel. E de fato foi assim que Jesus fez. Nós já estudamos aqui no Evangelho de Mateus, na ocasião em que aquela mulher cananeia se aproximou de Jesus, ela sendo da região de Tiro e Sidom, e pedindo ao Senhor que curasse sua filha. E a resposta de Jesus foi: eu não fui enviado senão primeiro à casa de Israel.
Jesus veio em seu ministério para buscar e salvar, a começar por aqueles da casa de Israel. A boa notícia é que os seus esforços não se concentraram apenas nos da casa de Israel, mas os seus esforços seguiram adiante até nos alcançar hoje. Ele alcançou os judeus, mas alcançou os gentios e alcançou a nós, porque nós somos gentios. Ele continua se empenhando em achar e buscar. Começou pela casa de Israel, repito, mas segue por nós até os nossos dias. E ele veio buscar e salvar o perdido a fim de levá-lo ao arrependimento. Mateus capítulo 9, versículo 13. Vamos ler esse texto também. Jesus vem ao encontro do perdido, do pecador, daquele que precisa ser achado, para levá-lo ao arrependimento. Porque esta obra de busca, ela só é vista como uma obra bem-sucedida quando aquele que é buscado se arrepende. Quando aquele que é alvo da procura de Deus chega efetivamente ao arrependimento. O que diz Mateus 9:13? Pecadores, algumas versões dizem sim pecadores ao arrependimento. Então, Jesus veio buscar os pecadores para conduzi-los pelo caminho do arrependimento. E quando isso acontece, esse resultado é visto como um achado. Quando é que efetivamente Jesus encontra um pecador perdido? Quando esse pecador se volta a ele em arrependimento. Então, o intuito de Jesus, o intuito de Deus, é exatamente levar o homem perdido a esse lugar de arrependimento. Hoje, Deus continua procurando o homem, sim. E por meio de quem Deus vai ao encontro do homem para resgatá-lo com a mensagem do Evangelho? Por meio da igreja. Deus não desloca um serafim, Deus não desloca um querubim para vir aqui fazer esse trabalho, porque esse trabalho está na conta da igreja, é da competência da igreja, ser o braço de Deus que vai ao encontro do perdido, capturá-lo da sua condição de pecado e trazê-lo para um lugar de salvação e arrependimento. É por meio da igreja que esse trabalho é feito. Por mais que os anjos quisessem, eles não têm autorização de Deus para fazer o trabalho. Mas a igreja está debaixo da chancela de Deus para fazer esse trabalho, de ser o seu braço e alcançar o perdido na sua condição de pecado e trazê-lo a um lugar de arrependimento para a consequente restauração e salvação. Então vejam o tamanho da nossa responsabilidade. O apóstolo Paulo diz, quando escreve aos Coríntios, que é por meio da igreja que Deus faz o seu apelo ao mundo. Deus não vem pessoalmente apelar aos pecadores que se arrependam. Jesus não vem pessoalmente apelar aos pecadores que se arrependam. O Espírito Santo não vai pessoalmente apelar aos pecadores que se arrependam. Quem é que vai apelar aos pecadores para que se arrependam? A igreja. Porque à medida que a igreja apela aos pecadores, Deus apela aos pecadores por meio da igreja. Deus continua interessado em alcançar os pecadores e trazê-los ao arrependimento. E Deus fará sempre isso por meio do trabalho da igreja. E cada vez que a igreja cumpre o seu papel de trazer o pecador de um lugar onde ele está perdido para um lugar onde ele será tido como achado, como encontrado, e esse pecador, tendo sido achado, chega ao arrependimento. Quando a igreja cumpre esse papel, ela faz o coração de Deus se encher de alegria. Eu não sei os irmãos, mas se tem um ser, uma pessoa que eu quero fazer sorrir, é Deus. E se você faz o seu trabalho, você faz Deus sorrir. É bom fazer as pessoas sorrirem?
Um amém. É bom fazer as pessoas sorrirem? Amém. E fazer Deus sorrir é melhor? Você quer ver Deus pular de alegria na frente dos anjos? É quando você cumpre o seu trabalho, a sua missão, e traz o pecador a um lugar de arrependimento, e ele se entrega a Jesus e se torna filho de Deus. Deus celebra, e os anjos acompanham a alegria de Deus. A segunda parábola está em Lucas capítulo 13, versículos 1 a 9. A primeira parábola é a da dracma perdida. Eu digo a primeira de hoje. A segunda de hoje que eu me propus a apresentar aos irmãos, mesmo que de forma sucinta, é esta. Mateus capítulo 13, Lucas capítulo 13, versículos 1 a 9. Lucas capítulo 13, versículos 1 a 9. Olha o que o texto nos diz. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta videira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Interessante, meus queridos, que o contexto desta parábola nos mostra que algumas pessoas ali da região da Galileia procuraram Jesus alegando que sob o governo de Pilatos, muitos galileus tiveram seu sangue derramado. E é bem provável que por um ato de violência da guarda romana, estes galileus tenham sido mortos nas dependências do templo, enquanto ofereciam os seus sacrifícios. E por isso eles disseram que Pilatos ele estava misturando o sangue dos galileus com os sacrifícios. E em resposta, Jesus disse aos galileus que lhe abordaram com esse assunto, de que eles não poderiam ver os galileus que morreram como sendo mais pecadores, simplesmente pelo fato deles terem perdido suas vidas. Tanto os galileus que morreram por ocasião da violência do Império Romano, que atuava na região da Galileia sob o governo de Pilatos, quanto aqueles galileus que chegaram com essa questão diante de Jesus, eram todos igualmente pecadores. E se os pecadores galileus que estavam vivos não se arrependessem, Jesus disse que igualmente eles pereceriam. E para exemplificar que tragédias não acontecem com pessoas simplesmente por elas serem pecadoras, Jesus citou um segundo exemplo. O primeiro exemplo foi o exemplo trago por aqueles galileus que perderam amigos, irmãos, parentes por ocasião da violência de Pilatos. Mas o segundo exemplo é Jesus quem traz. E neste segundo exemplo, para exemplificar, repito, que tragédias acontecem não só sobre pessoas que são tidas como muito pecadoras, Jesus citou um segundo episódio histórico sobre o qual não se tem muita informação, que é o episódio da queda da torre de Siloé.
Pelo que nos parece, alguns galileus, judeus, decidiram construir uma torre, mas por alguma razão, bem provável que estrutural, a torre caiu e matou 18 homens. A pergunta é, será que eles eram mais pecadores do que os habitantes de Jerusalém? E essa pergunta vem do próprio Jesus. Não sou eu que estou fazendo. Será que estes que morreram, neste segundo exemplo, com a queda da torre de Siloé, eram mais pecadores do que os habitantes de Jerusalém? A resposta implícita é, não. Eles eram tão pecadores quanto os habitantes de Jerusalém. E novamente Jesus diz a mesma frase, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecerão. Eu faço questão de trazer esse pano de fundo, esse contexto imediato, para mostrar aos irmãos o que levou Jesus a contar a parábola da figueira. Vejam, como eu disse, o contexto é um contexto onde Jesus está colocando todos num lugar de pecado. Todos são igualmente pecadores. Não são mais pecadores aqueles que são vítimas de determinadas tragédias e sofrimentos. Tanto os que sofrem com tragédias, quanto os que permanecem vivos, são igualmente pecadores. E precisam de arrependimento. E para reforçar então essa verdade da necessidade do arrependimento, é que Jesus cita a parábola da figueira estéril. Ele diz que havia num certo lugar um homem que plantava uva. O seu campo era vinha, não é isso? Era uma vinha, produzia uvas. Mas no campo havia uma figueira. A plantação era quase que majoritariamente de uvas, mas havia uma árvore que era a figueira. E Jesus diz que aquele homem procurou fruto na figueira, mas não encontrou. E não tem nada pior do que você procurar fruto numa árvore que está na estação de dar fruto, mas não tem fruto. Pode falar, Pedro. Jesus passou por uma situação como essa. Ele foi tentar se alimentar do fruto de uma figueira, porque estava extenuado ele e os seus discípulos, e de repente, aquela árvore só tinha folhas. Jesus ficou tão irritado que ele amaldiçoou a figueira e ela secou. Porque se tem uma coisa que irrita Deus, é a falta de fruto. Ainda mais considerando que Deus não nos deixa faltar nada do que é necessário para que nós sejamos frutíferos. Uma coisa é uma árvore que está num lugar inóspito, sem suporte, sem ser bem assessorada, sem ter os devidos nutrientes, sem ser irrigada. Outra coisa é uma árvore que está num lugar onde ela tem de tudo para ser frutífera e ela simplesmente não dá os frutos esperados. Esse homem estava cansado da figueira. O texto diz que por 3 anos consecutivos, aquele homem havia procurado frutos na figueira, mas em nenhum desses anos encontrou. Então, qual foi a recomendação do dono do campo? Ao viticultor, que era quem cuidava da questão da plantação de uvas. Corta. Porque essa figueira está ocupando inutilmente a minha terra. Essa é uma palavra de um homem que já não suporta mais ver a ausência de frutos. É alguém que está demonstrando estar no limite da sua paciência. Corta essa árvore, ela está ocupando um espaço que poderia estar sendo ocupado por outra que daria muito mais fruto do que ela. Corta. E qual foi a resposta do viticultor?
ele arriscou o pescoço e disse: será que a gente não poderia deixá-la aqui por mais um ano? E ele se comprometeu a cuidar dela de uma forma ainda mais aprimorada, para que talvez desse uma resposta. Então ele disse: eu vou escavar ao redor, eu vou colocar estrume, todo mundo sabe o que é estrume, não é? Ou não? É cocô de boi, é um orgânico, né? O famoso cocô de boi, de vaca, de cavalo. É um dos tipos de adubos naturais que se tem, claro. Mas estrume é isso. E isso se usa muito na roça. Você vai plantar qualquer coisa lá no seu quintal, você coloca estrume de vaca, de boi, de cavalo, porque isso ajuda a dar força para aquela planta dar o seu resultado. Então ele se compromete a cuidar desta forma daquela figueira. E caso não frutificasse, ok, ele iria arrancá-la, mas frutificando, ela seria poupada e deixada na terra. O que Jesus queria mostrar por meio desta parábola? Ele queria mostrar que Deus era como este homem que estava impaciente com a improdutividade do seu povo. Deus, por meio desta parábola contada por Jesus, estava se mostrando impaciente com a falta de frutos vindos do seu povo, frutos vindos daquela geração. Deus estava há muito tempo aguardando uma resposta, uma contrapartida, um fruto na forma de arrependimento. E isso é tão verdade que quando o precursor de Jesus começou o seu ministério, João Batista, a sua mensagem foi categórica: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Esta foi a mensagem inaugural do reino dos céus. Vamos ler lá. Mateus 3, 8 a 11. Olha só o que João Batista, precursor de Jesus, sob revelação, pregou lá no deserto da Judéia. Procurai, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos ler o versículo 7, antes do 8 e 9. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Essa foi a mensagem de João Batista aos mestres da religião. Ostentavam uma ascendência em Abraão, no entanto, não demonstravam frutos de arrependimento. E Deus, em sua impaciência, está, por meio de João Batista, advertindo: o machado já está na raiz da árvore. Ou seja, Deus não vai esperar mais. Vocês têm que se arrepender agora, imediatamente. O machado está na raiz da árvore. E toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Qual é o fruto, então, que Deus quer do homem? O primeiro deles é esse, o do arrependimento. Deus quer que o homem se arrependa dos seus pecados, assim como aquela geração a quem Jesus se dirige, por meio da parábola. Vocês estão aí diante da oportunidade de finalmente produzirem esse fruto chamado arrependimento, porque caso não o façam, os dias estão contados. Vocês serão cortados e arrancados e lançados fora. Aproveitem a oportunidade
de se arrependerem. É interessante que ainda hoje Deus faz o mesmo movimento. O movimento de, como eu disse no caso da primeira parábola, nos encontrar para nos levar a um lugar de arrependimento. Mas para que a gente efetivamente chegue nesse lugar, nós precisamos dar uma contrapartida a Deus. A contrapartida do sim, eu quero, sim, eu me arrependo, sim, eu vou mudar de vida. Eu estou falando a nós porque Deus convida ao arrependimento não só os pecadores ímpios, que estão do lado de fora da igreja, mas os pecadores que estão dentro da igreja, vivendo de modo pecaminoso. O mesmo Deus está convidando esses pecadores ao arrependimento. E hoje nós vivemos numa geração muito complicada, num mundo muito complicado, porque as ideologias deste mundo estão moldando a cabeça dos crentes para que eles relativizem tudo, inclusive o pecado. Hoje você vai conversar com um crente sobre o seu pecado, ele diz, mas não é pecado não. Eu já ouvi falar por aí, o pastor falou no YouTube, no canal não sei de quem, que esse tipo de prática é coisa criada pelo homem, é coisa que vem da cabeça do pastor, é da religião. Se comportar assim é religiosidade, isso não existe, isso é uma mentira, e os crentes estão defendendo isso. Isso está tirando a capacidade do crente enxergar o seu pecado e ter consciência de pecado para, num terceiro momento, chegar ao arrependimento. Porque não pode se arrepender quem não se percebe pecador. Os irmãos conseguem entender isso? Como é que eu posso saber que eu estou errado se eu não me enxergo errando? Então hoje nós temos muitas pessoas que estão com a mente moldada pelas ideologias deste tempo, que relativizam tudo, inclusive o pecado. O pecado, ele é perspectiva de cada um, é do foro individual. Eu não me sinto acusado, então não é pecado. Eu creio em Jesus, então não é pecado, porque eu só preciso crer, eu não preciso obedecer. A vida que eu levo, Deus não se importa com isso. O que Deus quer é ver fé no meu coração. Mas e a fé sem obras? O que diz Tiago? Ela é morta. E de que obras Tiago está falando? É das obras que demonstram que eu tenho fé em Cristo, e fé genuína. Uma fé que de tão poderosa que é, me levou pelo caminho da regeneração e me fez nova criatura. A partir de agora, faço o que agrada a Deus e não mais o que desagrada a Deus. Então, que fé é essa que abdica da obediência? Não é uma fé verdadeira, não é uma fé sadia. O mesmo Deus que nos convida à fé, nos convida à obediência. O próximo passo que segue a fé é o da obediência, é o de nos tornarmos novas criaturas e vivermos para agradar a Deus. Esse discurso de que, não, mas eu tenho que ser feliz. Vocês estão ouvindo muito isso por aí? Quando você vai advertir alguém no seu pecado, ele diz, eu sei que está errado, mas eu tenho que ser feliz. Irmãos, a nossa felicidade não está acima da vontade de Deus. A nossa felicidade não se equipara, menos ainda está acima das determinações de Deus. Quando a nossa vontade está na rota de colisão com a vontade de Deus, quem é que tem que dar o braço a torcer? Nós. É por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Pode falar. Exato. Para facilitar. O homem tem a pretensão de facilitar o que já é difícil por natureza. Deus deixou difícil a passagem. O caminho foi Deus quem fez apertado, não é a igreja, não é a religião, não é a Assembleia de Deus, não é o pastor.
Quem fez o caminho apertado, a porta estreita, foi Deus. Jesus disse: entrai pela porta estreita. Largo, espaçoso, é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por lá. Mas quer ser salvo? Entre pela porta que é estreita. Ande pelo caminho que é estreito. É um caminho que vai nos impedir, sim, de seguir com as nossas bagagens. É um caminho, sim, que vai requerer uma escolha da gente. Mas as pessoas querem Cristo, querem o Evangelho, querem a salvação, mas não querem abdicar de suas coisas que desagradam a Deus, deixar os seus pecados, abandonar a sua vida pecaminosa, deixar isso para trás. Infelizmente, isso tem ganhado muito corpo, irmãos, na igreja. Eu fico muito preocupado com a igreja que os meus filhos um dia vão pastorear. Olha que feio. 2 tem 5, 1 tem 8. A profecia aqui. Mas eu fico preocupado com a igreja que eles vão pastorear. Porque hoje você quer afugentar pessoas da igreja, começar a dizer que elas têm de se arrepender dos seus pecados e viver em obediência a Deus. Você começa a perder meia dúzia por culto. Em muitos lugares. Não é o nosso caso aqui. Mas em muitos lugares você fala, olha, você tem que tomar uma decisão, não pode cochear entre dois pensamentos. Se você quer Jesus, negue-se a você mesmo, deixe os seus pecados e siga-o. As pessoas vão começar a sair em fila, indiana, um atrás do outro, 6 por culto, 10 por culto, 20 por culto. Isso é tão verdade que na rede social, se você começar a falar sobre algo que tenha esse conteúdo, também pessoas vão deixar de te acompanhar. Mas o compromisso da igreja é ter o compromisso com aquilo que Deus tem compromisso. E Deus tem compromisso com a verdade que liberta o pecador do seu pecado, trazendo-o ao lugar de arrependimento para uma restauração, porque o pecador não pode ser restaurado a menos que se enxergue pecador e se arrependa. Essa é a condição de Deus para restaurar o pecador. Primeiro, que ele tenha consciência do seu pecado. Segundo, que ele se arrependa do seu pecado. Então Deus o restaura. Aquela geração a quem Jesus se dirige era uma geração a quem tudo era dado para que se arrependessem, mas eles simplesmente se recusavam a se arrepender. Que é o que acontece hoje, tudo é dado a essa geração, mas essa geração continua não se arrependendo. São pecadores contumazes. O que é um pecador contumaz? É um pecador que peca e continua pecando. E deliberadamente pecando, e habitualmente pecando. E a sua consciência não o acusa, porque está cauterizada. A consciência de muitos crentes é como um asfalto, é dura como uma rocha. O Espírito Santo não consegue mostrá-la que precisa de arrependimento, porque foi cauterizado, foi asfaltada a consciência dessa pessoa. E que nós possamos pedir a Deus misericórdia, para que o nosso coração nunca se torne um coração de pedra, para que a nossa mente nunca se cauterize, mas que nós sejamos o tempo todo sensíveis àquilo que o Espírito Santo vai nos indicando, nos mostrando, onde precisamos melhorar, o que precisamos corrigir, como nós precisamos nos arrepender, que nós possamos estar abertos a esse agir do Espírito Santo. Porque cada vez que o Espírito Santo nos incomoda com algum pecado que nós estamos praticando, ele está dizendo, olha, isso pode custar alguma coisa muito valiosa para você. Então mude, então se arrependa, então volte, então pare com isso. Nós somos como figueiras que Deus quer ver florescer. E não pense vocês que Deus não está procurando frutos. É claro que a gente não está vendo Deus aqui procurar fruto na gente. Mas estejam certos de que Ele está procurando. Estejam certos de que Deus, costumeiramente, vem até nós para tentar enxergar o fruto do arrependimento e todos os frutos que nós podemos produzir. Porque nós somos ramos de uma árvore que é poderosamente frutífera. Essa árvore é Jesus Cristo, a videira verdadeira. Nós estamos conectados nele. Nós não estávamos. Paulo diz isso aos romanos. Nós éramos zambujeiros. Bravos, para piorar, né? Bravos. Bravos no sentido de que o fruto que a gente produzia era não comestível. Era venenoso. Matava pessoas.
Porque o que fluía da árvore a quem nós estávamos associados era mal. A natureza da árvore a que estávamos ligados era ruim. E nós éramos o resultado dessa conexão. Mas a partir do momento que pela fé nós nos arrependemos inicialmente, viemos para o Senhor, para sermos restaurados, entregamos nossa vida a Jesus com um coração sincero, professando em nossos lábios, crer nele como nosso Salvador. Então, o Pai, que é o agricultor, nos enxertou em Jesus Cristo e agora nos fez participantes de uma natureza que é completamente diferente da que tínhamos antes, em predominância. Os irmãos conseguem entender isso? Então, o que flui de Jesus, que é a videira, é seiva boa. É nutriente bom. É coisa que, fluindo dentro de nós, vai nos fazer produzir frutos em grande abundância. É por isso que, quando Deus olha para o crente e percebe que ele não frutifica, Deus se irrita. Porque esse crente, afinal de contas, ele está num lugar propício para frutificar. Ele está ligado a uma videira saudável. Por que não está produzindo frutos? Precisamos produzir os frutos que Deus quer, irmãos, a começar por esse que eu tenho mencionado, que ensejou essa parábola da figueira, o fruto do arrependimento. Por quê? O arrependimento, ele cancela a condenação. A condenação vigora sobre quem não se arrepende, mas quem se arrepende, Deus cancela a condenação. O que está escrito na palavra de Deus? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A misericórdia equivale ao perdão de Deus, à restauração de Deus, ao cancelamento da dívida. Mas aquele que encobre suas transgressões, ou seja, aquele que ao invés de se arrepender, tenta achar uma forma de se manter em segredo, pecando, esse nunca prosperará. A ordem de Deus qual é? A de que todos, em todos os lugares, se arrependam. Nós não vamos ler o texto por causa do horário. Atos 17, 30 e 31. A vontade e a ordem de Deus para todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos, é que eles se arrependam. E essa ordem de arrependimento, ou para o arrependimento, não envolve apenas os pecadores do lado de fora, mas os pecadores do lado de dentro. Envolve o povo de Deus. Todos os que andam no pecado, Deus adverte que se arrependam. Uma oportunidade está sempre sendo dada, meus irmãos, àquele que vive no pecado. Uma oportunidade está sendo dada. Como o texto mostra, existe alguém que está tentando insistir com os pecadores. Existe alguém que está tentando requerer um pouco mais de tempo para criar uma condição talvez melhor para que essa pessoa frutifique. Só que os esforços deste que está tentando segurar um pouco a medida de juízo, eles têm uma validade, eles têm um prazo, uma vigência. Vai chegar o momento em que o seu trabalho já não existirá mais. Então, o dono do campo vai executar o seu plano de arrancar aqueles que não deram seus frutos. Então, que Deus nos ajude a darmos os frutos todos que Deus aguarda. Que quando Deus vier para ver os nossos frutos, que Ele possa enxergar frutos em grande abundância. Porque a árvore bela é a árvore que tem frutos. É a árvore cheia de frutos. E nós podemos ser cada vez mais árvores, ramos cheios de frutos. Em casa, os irmãos pesquisem um pouco mais, estudem um pouco mais essas duas parábolas. Elas são muito maiores, mais fortes e mais profundas do que eu trouxe aqui. O meu intuito é apenas aguçar a sua curiosidade para que você veja o que há para ser descoberto aqui. Né? Apenas o fio da meada. É apenas a pontinha daquilo que você pode descobrir estudando esse texto. Então, termina de puxar o fio. Termina de acessar esse conteúdo estudando na sua casa. Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus Cristo.